Olá pessoal, nessa nossa segunda aula sobre administração de recursos humanos, nós iremos ver um pouco sobre o histórico dessa área tão importante. Como tudo começou? Diante de uma necessidade administrativa de contabilizar os registros dos operários, horas trabalhadas, faltas e atraso para efeito de pagamento ou de desconto, foi aí que houve a necessidade de se ter recursos humanos como uma disciplina fundamental, uma área fundamental na administração. Nesse campo, pouco ou nada mudou. O chefe de pessoal na Europa, ou Estados Unidos, ou no Brasil, tinha a mesma característica de um sujeito inflexível, seguidor das leis e dono de uma frieza incalculável na hora de demitir alguém. Porém, as grandes organizações são as responsáveis pelas primeiras mudanças. Essas, em diversas oportunidades, acabaram por patrocinar estudos e pesquisas na área acadêmica, que fizeram com que houvesse uma valorização de novas posturas de comando como forma de se conseguir otimizar os resultados produtivos das organizações. As fases da área do RH são 5. A primeira é a fase contábil, que foi antes de 1930, ocorreu antes de 1930. Depois nós temos a segunda fase, que é conhecida como a fase legal, que foi de 1930 a 1950. A terceira fase é a fase tecnicista, que durou de 1950 a 1965. E a quarta fase é a fase que durou de 1965 a 1985. Essa fase é conhecida como fase administrativa. E a última fase, que é exatamente a quinta fase, é a fase estratégica. Durou de 1985 até a data atual. Então, o que nós temos hoje como fase vigente é a fase estratégica. Essas são as 5 fases. Nós iremos explicar cada uma, o que compõe cada um, o que aborda e o que defende cada fase dessa. Tá bom? E o que ocorreu também durante essas fases. A primeira foi a fase contábil, conforme eu tinha dito, que ocorreu até 1930, e ela caracterizou-se pela preocupação existente com os custos da organização. Os trabalhadores eram vistos exclusivamente sobre o enfoque contábil. Comprava-se a mão de obra e, portanto, as entradas e saídas provenientes dessa conta deveriam ser registradas contabilmente. É o que um profissional de contabilidade hoje faz. A próxima fase é a fase legal. Conforme eu disse, foi de 1930 a 1950. Nessa fase teve como características os seguintes pontos. Registrou o aparecimento da função de chefe de pessoal profissional, cuja preocupação estava centrada no acompanhamento e na manutenção das recém-criadas leis trabalhistas, da era getulista, da era de Getúlio Vargas. Outro dado importante e que devemos destacar é que neste momento o poder deixa de estar na mão dos feitores e passa para as mãos do chefe de pessoal, pelo domínio exercido sobre as regras e normas jurídicas impostas pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Vamos lá, a próxima fase foi a fase tecnicista, que durou de 1950 a 1965. Foi nesta fase que o Brasil implantou o modelo americano de gestão de pessoa e alavancou a função de RH ao status orgânico de gerência. Próxima fase, a fase administrativa, 1965 a 1985. Nessa fase criou um marco histórico nas relações entre capital e trabalho, na medida que é o berço de uma verdadeira revolução que ocorreu, que foi movida pelas bases trabalhadoras. Implementou o movimento sindical denominado Novo Sindicalismo. Na fase estratégica, que é de 1985 até atualmente, foi demarcada operacionalmente pela introdução dos primeiros
programas de planejamento estratégico, atrelados ao planejamento estratégico das organizações. Então essas foram as 5 fases evolutivas da gestão de pessoal. Mas aí tem um ponto muito importante, que é a metamorfose cultural do administrador de RH. Conforme eu disse na nossa primeira aula, essa área de gestão de pessoas, ou ADRH, Administração de Recursos Humanos, ela evoluiu bastante e tem evoluído constantemente, passou por várias mutações, várias metamorfoses. Então vamos lá. Acompanhando as diferentes mudanças nas titulações, nos nomes e no conjunto de responsabilidades inerentes à função de pessoal, o ocupante dessa posição, como era de esperar, também sofreu uma evolução natural. Por isso que eu disse que é a metamorfose cultural do administrador de RH. Então, ele sofreu essa evolução naturalmente, né, no desenvolvimento do seu perfil como profissional, do seu perfil personal e cultural, de forma a poder acompanhar as mudanças exigidas a cada nova fase desse importante trabalho. Então, ele precisa, ou passou, na verdade, por diversas fases, tá? Por diversas mudanças. E essas mudanças agregou, acrescentou a cada fase que esse profissional vai passando. Então ele vai passando por mutações, por metamorfoses, né, por mudanças, e nessas mudanças ele vai agregando valor, aprendendo, se aperfeiçoando cada vez mais. Tá? Então vamos lá. Dentro dessa área de RH, de recursos humanos, nós temos os profissionais. Então, por exemplo, na fase contábil, deve ser alguém de confiança. Tá? Na fase legal, teríamos aí, por exemplo, um advogado. Na fase tecnicista, psicólogos. Na fase administrativa, advogados, administradores e psicólogos. Na fase estratégica, nós temos aí administradores com MBA em gestão de pessoas. Então, para cada fase, nós precisamos de um perfil de profissional que seja ideal para executar aquelas atividades e funções que o cargo exige. Então, nós temos aí pessoas de confiança, advogado, psicólogos, mas psicólogos sim, advogado sim, porque lida com o direito trabalhista, e psicólogo trabalha com pessoas, com a mente, com processos, com mudanças, preparar as pessoas para as mudanças. Na administrativa, nós temos aí a função importante do advogado, do administrador e psicólogo. Esses 3 precisam trabalhar juntos. E na estratégica, alguém com formação mais elevada, MBA, conhecimento de especialização, com mestrado, doutorado, ou mesmo que ele não tenha isso, mas ele precisa ser um estrategista nato. Bom, enfim, ainda hoje as organizações estão vivenciando uma experiência inédita. Graças aos acontecimentos históricos da era pós-moderna, as mudanças drásticas nas áreas econômicas, tecnológicas e de mercado, principalmente na última, né, que é de mercado, tem exigido dos executivos verdadeiros exercícios de criatividade e coragem para enfrentar mudanças de uma magnitude e uma velocidade jamais imaginadas. Desta forma, a área de pessoas torna-se uma ferramenta de destaque para grandes organizações. Quero agradecer pela atenção e esse é mais um vídeo aula que nós estamos produzindo para poder acrescentar e agregar conhecimento a vocês. Valeu, espero que tenham gostado. Um abraço.